E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lucas Pires, sou um dos coordenadores da Boa Vontade juntamente com o Lucas Bezerra e eu criei esse vídeo aqui para que a gente pudesse pontuar as questões mais importantes daquilo que a Boa Vontade faz. Eu sei que muitas pessoas têm muitos afazeres nesse grupo, então acaba que a gente não teria muito tempo para se reunir, porque a gente só tem mais uma reunião inspirativa e mais um culto de consagração. Então acaba que em meio aos nossos afazeres a gente acaba não tendo esse tempo para poder se reunir e discutir essas questões. Por isso que eu criei esse vídeo, para que a gente possa ver os pontos importantes, aquilo que a gente precisa e recomendações que nos passaram para que a gente pudesse fazer esse JC fluir da maneira mais tranquila possível. Então vamos lá. Antes de tudo, eu quero fazer a apresentação dos membros da nossa equipe. Então vou começar aqui. A gente tem o Neto Rebouças, temos a Bárbara Castro, temos o Pedro Henrique e a Emily Carvalho, temos também o Davi Rebouças e a Ana Maria, temos o Alex Souza e a Aline Souza, temos a Bruna, esposa do Ramon, que está na cozinha. O pessoal disse que a comida dele é muito boa. E também temos a nossa última integrante, a Bárbara Brandão, que é a esposa do Fabrício, que é uma das pessoas que vai fazer o JC na nossa igreja. Então agradeço profundamente a disposição de vocês. Espero que Deus possa abençoar profundamente a vida de vocês, a disposição de vocês e que Ele possa acrescentar mais na vida de vocês. Então vamos lá. A missão principal da Boa Vontade é dar assistência aos encontristas. A gente é encontreiro, a gente tem que dar assistência a eles, aos encontristas. Então o que acontece? Por causa disso, a gente tem que estar muito atento aos encontristas e àquilo que eles necessitam. Então um dos pontos importantes vai passar por esse crivo. Se eles estiverem precisando de alguma coisa, a gente precisa estar atento a qualquer momento para poder dar essa assistência, dar essa ajuda. O que aconteceu que no SCC passado houve um problema que um dos encontristas ele precisou ter que fazer uma ligação, só que a Boa Vontade não estava alerta e acabou que esse encontrista ele foi para uma área que era para ser sigilo para ele. Então ele teve que atender e teve que uma pessoa de outra equipe chamar a atenção e caminhar ele para outro canto, porque senão ele ia perder a surpresa de parte do JC. Então para que a gente possa evitar esse tipo de problema, que vocês entendam, a gente dá assistência aos encontristas e a gente precisa estar muito atento a eles. Antes de a gente passar os pontos principais, eu vou passar aqui pelas recomendações que nos sugeriram, que seria muito importante a gente seguir para que a gente possa fazer um JC fluir da maneira mais tranquila possível. Então, uma das recomendações, principalmente que a gente quer boa vontade, e a gente vai estar direto em contato com eles, é que a gente esteja bem apresentado. O que significa isso? Que a gente esteja com o uniforme do JC, tudo ok. Então, que a gente esteja com a camisa do JC, uma calça jeans e com sapato ou com tênis, vai depender do que você prefere, mas que a gente esteja bem apresentado com esse uniforme. Outra coisa que é importante também é a questão da cordialidade, porque o que acontece? É normal que a JC haja estresse, porque as pessoas têm que fazer várias coisas e acabam que ultrapassando os limites ali do respeito, acaba passando por cima do outro. Então, para a gente, principalmente a gente que está perto dos encontristas, a gente precisa não só ser cordial com eles, tratando com respeito a eles, mas também, principalmente com os encontreiros, porque por muitas vezes o estresse que os encontreiros passam para a gente pode passar para os encontristas. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente possa trabalhar com tranquilidade, com calma, sabendo que algumas coisas podem fugir das nossas mãos, do nosso controle. E tá tudo bem, não tem problema. Mas que a gente possa trabalhar isso com conversa, para que a gente possa criar um ambiente bom, não só para os encontristas, mas também para a gente, os encontreiros que estão trabalhando nesse encontro. Outra recomendação que nos passaram é que a gente evite de liberdades. Eu sei que pode ser que a gente já conheça uma ou outra pessoa nesse encontro, por exemplo, o caso da Bárbara, que o marido dela vai fazer, que a gente possa evitar brincadeiras, gracejos, que a gente possa evitar um contato ali, por mais que a gente conheça a pessoa. Por quê? Porque a gente não só evita problemas no futuro, mas a gente cria um espaço ali que é o momento deles, não o nosso momento, não o momento que eles devem se relacionar com a gente, mas eles devem se relacionar com aquele encontro. Outra coisa que é importante é a gente ser discreto, a gente manter sigilo. Por quê? Porque muitas vezes a gente está conversando com outro membro da equipe para saber o que vai acontecer. Então a gente pergunta, cara, o que depois daqui vai acontecer? Não, vai acontecer isso, isso e isso. Só que isso pode ser que essa conversa paralela possa chamar não só a atenção deles, mas eles podem escutar e, de certa forma, o JC ela é montado em cima de surpresa. Então que a gente possa fazer isso com muita discrição. Outra coisa que recomendo aqui pra gente é que a gente nunca diga não. A gente diga o seguinte, se a pessoa pergunta, não, deixa eu só ver aqui, espera só um pouquinho. Então, isso é uma das recomendações. Outra recomendação também é que a gente nunca deva perguntar se o encontrista ele tá gostando ou não, porque de certa forma isso é uma forçação de barra para ele responder que sim. Às vezes pode ser que seja ruim para ele, pode ser que para outras pessoas sejam bom, mas para que a gente possa evitar esse mal-estar, a gente nunca pergunte. E outra coisa importante também, principalmente para nós, é estar presente a todo momento no encontro. Por quê?
Porque a gente é uma equipe de 12 pessoas. Só que acontece, eu vou fazer muitas escalas para que ninguém se sobrecarregue e também para que ninguém fique fazendo nada. Então, para que isso possa acontecer, eu preciso que vocês estejam a todo momento com a gente. Eu sei que pode acontecer algum imprevisto, alguém tem que sair para poder resolver, mas que se não houver, que vocês continuem com a gente para que a gente possa trabalhar de maneira que seja leve, que não seja pesado nem para um e nem para outro. Agora que a gente passou pelas recomendações, eu vou dar os pontos principais daquilo que a gente faz. E um dos pontos principais é sempre estar com eles. Como eu disse, a gente dá assistência, então a gente precisa estar com eles a todo momento para entender o que eles precisam. Então, se eles estiverem no plenário, a gente precisa estar no plenário. Todo mundo não. Mas a gente precisa estar lá no plenário vendo o que eles precisam. Na hora do cafezinho, a gente precisa estar no cafezinho também. Na hora das refeições, a gente precisa estar nas refeições também com eles. Outra questão que é importante, e é muito importante essa, é a entrega e o recolhimento dos crachás. Os crachás é responsabilidade da boa vontade. Então, a gente precisa entender que a gente vai entregar os crachás no sábado pela manhã e vai recolher esses crachás no sábado à noite. Para quê? Para poder entregar para eles no domingo pela manhã. Então, a gente precisa chegar cedo, colocar as mesas, separar os crachás pelos círculos, né, que é pelas cores, e já está disposto ali, porque quando os encontristas chegarem, a gente já vai distribuindo esses crachás para eles. E quando eles, no sábado pela noite, terminarem, a gente vai recolhendo esses crachás. E como consequência, como a gente é responsável pelos crachás, é natural que alguns crachás sobrem. Então também a gente é responsável pela lista de presença, porque aqueles crachás que sobrarem, a gente vai na lista de presença, vê qual o círculo que aquela pessoa que não veio faz parte, coloca lá, e eu vou pegar essa informação e repassar para a secretaria, para que eles possam saber e possam estar em contato com esses encontristas que não participaram. Outra coisa que é importante para a gente, como boa vontade, como eu disse, a gente tem esse dever de assistir os encontristas. Então, quando eles precisarem de água, a gente esteja preparado para dar água a eles. Quando eles precisarem ir ao banheiro, a gente esteja preparado para levar eles ao banheiro. Sempre também com a venda, né? A água, normalmente, a gente vai ter um canto específico, onde vai ter a jarra e os copos descartáveis, mas o banheiro, a gente, se for menina, leva com a menina, vendado, se for menino, leva com o menino. E um dos pontos mais importantes da gente, como boa vontade, é os corredores. Então, esses transportes de um canto para o outro, normalmente a gente vai precisar de todo mundo para poder fazer esses corredores. Então, se eles estão no cafezinho e eles precisam ir para o plenário, a gente faz esse corredor para eles ir para o plenário. Se eles estão no plenário e precisam ir para os círculos, a gente faz o corredor para ir para os círculos. Então, é muito importante que todo mundo esteja ligado, porque na hora que a gente for chamar vocês para os corredores, a gente já saiba como deve fluir. Mas a gente já faz esse corredor, já fica posicionado nos cantos certos. Então, esse eram os pontos importantes para a gente que é boa vontade. Agora tem outros pontos também que é importante, que é, por exemplo, a inscrição. Se você não se inscreveu, que você se inscreva. Que você vá ou no culto de consagração, ou vá na reunião, pegue lá a ficha. A gente até tentou pegar essa ficha como documento e entregar, só que acontece, eles têm fichas contadas para saber exatamente a quantidade de pessoas que se inscreveram. Então vá lá, pega a sua ficha, se inscreva. É até importante também que você já faça o pagamento para poder ajudar a questão dos alimentos que as pessoas vão comprar para esse encontro. Outra coisa que é importante são as camisas. Então já veja também, eu vou passar no grupo, já passaram para a gente o tamanho das camisas, já passaram, se eu não me engano, o valor. Então eu já vou passar para vocês já me passam, fazer uma listinha de nossos tamanhos, já viu para o pessoal da coordenação, para poder eles já preparar a nossa camisa. E é também a questão das inscrições. Os pagamentos eles podem ser feitos através do site, ele tem um acréscimo, se eu não me engano, de 10%, e também pode ser feito através do Pix lá para a igreja, se eu não me engano, e pode ser feito através de pagamento ao vivo, né? Tem uma coisa que é importante, também é papel da boa vontade, que é ter alguns itens. Então, por exemplo, o documento que o Lucas Bezerra passou no grupo, ele tem alguns itens que são desnecessários para hoje, como por exemplo, eu vou dar os exemplos aqui para vocês: agulha, linha, alfinete, botões, tesourinhas. Então, essas coisas são desnecessárias, porque quando foi feito isso aqui, esse documento é muito antigo, então pode ser que naquele tempo isso aqui era necessário, mas hoje nem tanto. Então, por exemplo, tem outra coisa que não é importante, gelágua. Por quê? Porque o gelágua, se a gente estivesse fazendo o JC em outro local, aí sim precisaria de gelágua. Mas como a gente está fazendo na igreja, o bebedouro já é suficiente para a gente pegar água e encher a jarra e poder dar para eles, né? Agora tem coisas que são importantes, como por exemplo, bandejas, esses arranjos de flores para as mesas dos crachás, essa toalha de mesa branca. Isso aqui são importantes, mas eu vou ver com a irmã Beth se a gente pode conseguir isso aqui. A gente conseguindo isso com ela, já facilita para a gente não ter tanta responsabilidade assim para poder arrumar essas coisas. Por exemplo, a gente precisa comprar algumas coisas, como copo descartável, fita gomada, durex, tesoura. Se a gente tiver essas coisas,
só traz e tudo bem, já evita gastos pra gente. Mas se não tiver, a gente precisa ter essas coisas aqui. E principalmente eu vou lá no centro para poder resolver essa questão das sacolas plásticas, porque é responsabilidade nossa entregar aquelas sacolas para poder colocar as lembrancinhas deles. Se isso aqui ficar muito caro, eu reparto com a gente, mas até então essas coisas são muito baratinhas e dá pra gente comprar tranquilo. Agora, uma coisa que é muito importante é a questão das lembrancinhas. Parece que o encontro é para 100 pessoas, né? Então a gente tem que pensar numa lembrancinha, ver uma lembrancinha que seja barata para nós, que a gente possa ver isso de maneira tranquila. Então, se vocês tiverem sugestões para dar uma coisa que seja barata, que a gente possa resolver, então você fala essa sugestão, que a gente já vai atrás, já divide o custo para ficar bem baratinho para todos nós e a gente possa entregar para eles com boa vontade uma lembrancinha, né? Então, basicamente era isso, gente. Os pontos mais detalhados, os pontos mais específicos, na hora eu trago para vocês. Esses aqui são os pontos mais importantes da boa vontade. Como eu disse, eu criei esse vídeo para a gente agilizar, para a gente não poder fazer reuniões falando as mesmas coisas, gastando mais tempo. Que vocês possam assistir esse vídeo. Se vocês não entenderam alguma coisa, que vocês retornem e assistam de novo. Se ficou alguma coisa em dúvida, vocês coloquem lá no grupo, porque normalmente tem algumas coisas. Tem alguns pontos aqui desse documento que é mais para o coordenador do que para o membro em si, mas que possa ter clareado algumas coisas para vocês. Espero que Deus abençoe o nosso encontro, que a gente possa fazer um encontro para glorificar o nome de Deus e principalmente para que as pessoas possam entender quem é Jesus e a importância de Jesus para nós, que isso possa também ser para eles. Então é isso, agradeço a vocês e